O ES News Especial está começando e traz em destaque: entreposto da Zona Franca de Manaus é inaugurado em Cariacica, gerando novos empregos e reduzindo o tempo de entrega de mercadorias para a região sudeste. A Assembleia Legislativa moderniza sua estrutura e oferece novos serviços aos cidadãos. Nossa equipe em Brasília acompanha as convenções partidárias que já lançam pré-candidatos à presidência da República. Governador Paulo Atung presta contas na Assembleia Legislativa e comemora o equilíbrio fiscal do Estado. E no estúdio, você acompanha uma entrevista com o deputado estadual Sérgio Majeski. O ES News Especial já está no ar. Foi inaugurado na última semana em Cariacica o entreposto da Zona Franca de Manaus, maior polo industrial do Brasil, sediado no Amazonas. Com isso, a estrutura capixaba será um importante escoador para a região sudeste das mercadorias que são produzidas no norte do país e também um facilitador da exportação de bens de consumo. A ideia nossa é que a gente desenvolva uma linha de cabotagem, né? Vitória-Manaus, né? Porque isso vai criar um diferencial de custo logístico para a distribuição dos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Para o presidente da Findes, a abertura do entreposto cria condições para que a indústria capixaba absorva novos segmentos da cadeia de fabricação de produtos. A Zona Franca de Manaus, ela tradicionalmente é uma produtora de partes e peças. Então isso também vai possibilitar que novas indústrias surjam no Espírito Santo, indústrias que montam as peças, que agregam valor e que assim contribuem mais ainda no desenvolvimento do nosso Espírito Santo. Inicialmente serão criadas 130 vagas de emprego para o início das operações, mas a expectativa com as novas possibilidades econômicas geradas pela instalação do entreposto em Cariacica é que amplie ainda mais as vagas de emprego para a região. Essa área de logística é um grande gerador de empregos no nosso estado, é um setor que movimenta toda uma cadeia produtiva de serviços, e serviço gera muito emprego, e nós acreditamos aqui que ao longo dos próximos anos vai se estruturar um grande polo gerador de empregos aqui para os capixabas. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo é a casa do cidadão capixaba. E para estreitar ainda mais os laços com a comunidade, a ALES realizou melhorias e implantou novos serviços para a sociedade. Para o presidente da Assembleia, deputado Eric Musso, que completa um ano na função, as novidades são um avanço que superam os estigmas e dão vez a um lugar moderno e eficiente. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo está caminhando nesse direcionamento, um direcionamento de se aproximar do cidadão capixaba, mas de prestar serviço ao cidadão capixaba. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Uma das novidades que tem atraído muitas pessoas à Casa de Leis é o PROCON. Em pouco mais de 3 meses de funcionamento, o órgão conseguiu solucionar dezenas de conflitos entre empresas e consumidores. Além do PROCON, que recebe demandas e resolve problemas entre empresas e o consumidor, a Assembleia Legislativa também ganha um novo espaço. É a Procuradoria da Mulher, que faz uma homenagem, inclusive, à médica Milena Gotardi, que foi vítima de violência doméstica e foi assassinada pelo seu marido. Em ambos os serviços, a proposta é dar acolhimento e proteção ao cidadão que procurar a Casa Legislativa. E a nossa ideia é de abrir as portas com serviço prestado. Então aqui nós temos banco, nós reabrimos o estacionamento, nós temos restaurante, abrimos o PROCON com a Delegacia do Consumidor, estamos agora com a Procuradoria da Mulher em funcionamento. Se criarmos o serviço de identidade e CPF, também vamos ter esse serviço prestado. Então, assim, a população vai ter um leque de serviços falar. Aonde tem isso? Lá na Assembleia tem. Então, assim, é colocar essa casa aqui sendo do povo de fato e o povo utilizando isso aqui. Uma outra novidade é que as folhas de papel estão com os dias contados. A Assembleia já iniciou a digitalização de todos os seus processos e a internet Wi-Fi já está disponível em todos os ambientes da Casa de Leis.
Nós estamos vivendo num mundo integrado, num mundo conectado, num mundo onde as pessoas têm acessibilidade na palma da sua mão pelo seu telefone, e a Assembleia Legislativa estava na era analógica, né? Então, assim, eu disse isso há poucos dias numa entrevista. Eu estou feliz porque eu estou tirando a Assembleia da era analógica e colocando a Assembleia na era digital, né? Com Revisa Alice, sabe, que é a revisão das leis, com a Assembleia Digital, que nós vamos economizar 1,5 milhão de papel por ano, nós vamos fazer pagamentos, nós vamos fazer tramitação de processo legislativo, tudo por touch, tudo por assinatura digital, inclusive os deputados e os assessores, e para isso precisava contar com esse sistema Wi-Fi integrado. Então está funcionando bem, não só para os servidores, como para os visitantes também. Muito bem, agora aqui nos estúdios do ES News Especial, a gente recebe o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB. Deputado, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço o convite. Prazer é nosso, deputado. Olha, o deputado Sérgio Majeski, que é do PSDB, é um deputado que tem colocado muitas suas posições muito bem pontuadas, vamos dizer assim, na Assembleia, né? Ficou por um tempo como talvez uma única oposição ao governo do Estado, e o senhor tem lidado com isso assim no cenário político de uma forma bem diferente do que o Espírito Santo estava acostumado, não é, deputado? Primeiro, assim, você falou deputado do PSDB por enquanto, eu devo sair agora na próxima, né, no próximo mês, que é quando começa, né, o período legal para mudança de partido. Sim. Então, toda vez que se fala de oposição no Brasil e no Espírito Santo também, então sempre as pessoas têm uma ideia de oposição como assim, eu faço oposição a você porque eu não gosto de você ou porque eu queria estar no seu lugar. Não é o meu caso, né? Aquilo que eu tenho feito na Assembleia e, sobretudo, aqueles que acompanham o nosso trabalho sabem disso, né? Que tudo que faço ali é muito bem fundamentado. Então, todas as críticas, as denúncias que eu faço em relação ao governo, eu me fundamento muito bem, né? E comprovo aquilo que eu estou dizendo, por que estou dizendo, por que estou falando, por que estou fazendo. E muitas vezes, né, chegam projetos do governo lá na Assembleia e quando eu acho que aqueles projetos são importantes para a sociedade, são projetos que têm qualidade, eu voto a favor dos projetos do governo quando é algo que é favorável realmente à sociedade. Agora, a gente encontra muita dificuldade de dialogar com o governo, né, e muitas vezes projetos chegam e o governo não aceita que se façam emendas e tal, ou então às vezes é aquele projeto jabuti, né, que é um projeto que, assim, no primeiro artigo parece que é uma coisa muito boa e você lê o projeto e ali no meio foi enxertado uma infinidade de coisas que é para privilegiar A, B ou C ou algo que vai prejudicar a própria sociedade. Aí, obviamente, a relação entre executivo, legislativo, judiciário, ela pode ser harmoniosa, mas ela não é de subserviência e nem de compadrio, não pode ser, né? Então eu tento executar a minha função como deputado de acordo com aquilo que são as minhas prerrogativas e sempre de acordo com aquilo que são os anseios da sociedade. Agora, deputado, o senhor fala de dificuldade de diálogo com o governo do Estado, com as secretarias em especial, penso. O senhor acha que por o senhor talvez ter essa posição mais independente, mais crítica, usar o termo mais crítico, né, aos projetos, isso talvez crie uma barreira que talvez no Estado não era tão comum acontecer? Era uma Assembleia muito do amém, como foi conhecida por muito tempo? Mas olha só, a Assembleia continua de uma forma geral como a Assembleia do amém. Se você observar assim, quantos projetos do governo foram rejeitados pela Assembleia Legislativa? Nenhum. Quantos foram modificados de uma forma mais significativa? Nenhum. Quantos orçamentos que o governo enviou para a Assembleia foram modificados pela Assembleia? Nenhum. Então, continua uma influência muito grande do governo dentro da Assembleia Legislativa. Então, eu acho que essa situação, ela continua. Agora, em relação à falta de diálogo com o governo, não é pelo fato de eu ter uma posição mais crítica e ser oposição. Essa falta de diálogo, ela é generalizada. É um governo que não dialoga com a sociedade, não dialoga com instituições, não dialoga com ninguém. Eu vou até relembrar alguns pontos aqui. Por exemplo, greve da polícia em fevereiro do ano passado. Por que nós chegamos àquela situação? Por falta de diálogo do governo. Porque se o governo tivesse dialogado antes,
aquilo tudo poderia ter sido evitado. Na área de educação, o governo fechou 42 escolas e continua fechando, não há diálogo nenhum. Na área da saúde, não há diálogo nenhum. E mesmo com muitos deputados que são aliados do governo, eu não vejo que eles consigam dialogar em relação a essas questões que interessam a sociedade também. Então, assim, é um governo muito difícil, é um governo que parece uma ditadura. Olha, nós é que sabemos o que tem que ser feito e vocês obedeçam, né? Funciona mais ou menos assim, infelizmente. E o senhor se posiciona-se muito claramente, é uma posição muito contrária a esse estilo de governar, né, deputado? Então, e aí as pessoas muitas vezes, sobretudo os governistas, né, querem desqualificar a minha posição, dizendo que eu só critico e não proponho. Eu estou entre os deputados que mais propõem na Assembleia, né, que mais projetos apresentam. Hoje nós vivemos uma situação tão complicada aqui no Estado em relação à educação, à saúde e à segurança, que não se trata de você ficar fazendo projeto o tempo inteiro. Hoje, nós estamos numa luta imensa para que o governo cumpra aquilo que já está estabelecido, aquilo que a Constituição já diz que é obrigação do governo fazer, seja na área de segurança, da saúde ou da educação. Então não adianta você ficar propondo o tempo inteiro quando o governo não cumpre aquilo que é o básico. Por exemplo, em relação ao fechamento de escolas. Então, assim, oferecer uma escola próxima à residência dos estudantes é uma obrigação do governo. Não fechar escolas é uma obrigação do governo. Propor uma educação minimamente de qualidade é obrigação do governo. Então, assim, hoje a nossa luta tem sido muito mais nesse sentido, né? De fazer com que o governo cumpra aquilo que é a sua obrigação constitucional. Agora, deputado, por exemplo, o senhor tem algumas colocações assim que foram bem emblemáticas. Por exemplo, em relação à educação, o senhor é professor, né? Antes de ser deputado, continua professor? Sou professor, não estou na sala de aula nos últimos 2 anos, mas eu sou professor há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Sou mestre em educação, né? Justamente na área de políticas educacionais. E é exatamente por isso que a gente está até abrindo essa pergunta com isso, porque o senhor se colocou muito contrário há um tempo atrás com relação à Escola Viva, que é um programa do governo de escola em tempo integral. Na época o senhor se posicionou muito contrário, talvez tenha sido até uma voz única na Assembleia, se posicionando contra o projeto, foi isso? Então, olha só, deixa eu explicar muito claramente, porque eu acho que isso sempre foi um mal-entendido. Eu nunca me posicionei contra o projeto Escola Viva. Eu me posicionei contra a forma com que o governo passou a instalar esses projetos. Importante o senhor esclarecer então, isso. assim, porque quanto mais opções a gente tiver de modelos de educação, tanto melhor. Que o governo instale 1000 escolas vivas, sem problema nenhum. Eu nunca fui contra a escola viva, não o projeto. Eu sempre fui contra a forma com que o governo instala esses projetos, sem diálogo nenhum e em prejuízo às escolas regulares. Então, assim, o governo, se a gente lembrar, 2015, quando foi instalada a primeira escola lá em São Pedro, na FAES, em São Pedro. Então, qual era a nossa luta naquele ano? Que o governo instalasse o projeto só a partir do começo de 2016, porque não havia lógica você instalar um projeto no meio de um ano letivo. Então, assim, a gente queria que o governo instalasse no começo de 2016 para dar tempo das pessoas entenderem o que era o projeto, para a gente debater melhor o projeto, conhecer melhor o projeto, porque não houve tempo para isso. O projeto foi instalado a toque de caixa sem que a sociedade ao menos entendesse do que é que estava se tratando. E a partir daí o governo passou a instalar esse modelo em vários municípios, continua sem diálogo nenhum com a comunidade, com as pessoas. Então, assim, nós estamos instalando uma escola viva em Una, em Muniz Freire, em Afonso Cláudio. Vai lá para ver o tumulto que foi causado em função disso. Primeiro que o governo não chamou a comunidade para explicar o que ele ia fazer, como ele ia fazer e, principalmente, como garantir o direito daqueles alunos que não podiam ficar o dia inteiro na escola. Porque a escola em tempo integral, ela precisa ser uma opção, ela não pode ser uma obrigação, porque hoje você tem, principalmente com a crise que nós vivemos, você tem uma quantidade imensa de jovens e adolescentes que precisam trabalhar, que fazem estágio e que não podem, mesmo que eles quisessem, eles não podem estudar o dia inteiro, ficar o dia inteiro numa escola. Então o governo precisa oferecer a opção de uma escola regular,
em que ele possa continuar estudando. Agora, o que passou a acontecer? O governo instalou o projeto e fechou as outras escolas, deixando centenas ou milhares de alunos sem escola, no estado inteiro, nos últimos tempos. Milhares de alunos foram expulsos das escolas. Então, assim, mais uma vez eu esclareço, né, essa ideia de que você foi contra o projeto Escola Viva. Eu sempre fui contra a forma com que o governo essa implantação do projeto, né, que o senhor se posicionou ao contrário. Porque, assim, quanto mais modelo de escola a gente tiver, para que as pessoas tenham opção, tanto melhor. Agora, eu não posso instalar um modelo que eu digo que é um modelo ideal e, ao mesmo tempo, fechar as escolas regulares, deixando mais de 60 mil alunos no estado inteiro sem estudar. Realmente, isso é sério mesmo. Né? Olha, deputado, vou pedir para o senhor aguardar um pouquinho, a gente vai por um rápido intervalo. Vamos continuar conversando mais um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre as políticas públicas e a sua colocação também sobre a sua visão, aliás, sobre esses assuntos, tá certo? É bem rápido, a gente volta já já com o ES News Especial. A seguir, no ES News Especial, governador Paulo Artung presta contas na Assembleia Legislativa. E nossa equipe em Brasília acompanha as convenções partidárias, que já lançam pré-candidatos à presidência da República. O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo. A gente continua a nossa conversa com o deputado estadual Sérgio Majeski, do PSDB. Na abertura do bloco anterior, o deputado até nos corrigiu, porque por pouco tempo, né, deputado, o senhor está dizendo que já está saindo do partido, do PSDB, existe já um namoro, talvez aí com alguns outros partidos, em possibilidade. Agora, qual o motivo hoje, deputado? Assim, a sua saída do PSDB hoje se dá talvez por indisposição interna com o partido ou mesmo por questões eleitorais já em vista desse ano? Explique um pouco para a gente sobre isso. Não, assim, o PSDB nacionalmente ficou bastante desgastado com aquele apoio a Temer, com a condição, né, do Aécio e tal. Esse é um ponto, mas isso ainda não foi um ponto crucial, né? Nós tivemos no final do ano passado a eleição para a executiva aqui no estado, né, para a nova executiva. E eu fiz parte de uma outra chapa e não da chapa vencedora. E a chapa que venceu é a chapa do governo Paulo Artung, né? Ela é liderada pelo vice-governador e por alguns secretários do governo. Então, primeiro que aquela campanha para a eleição foi muito desgastante, porque o vice-governador usou, e assim como o governador, usaram de uma forma, nem sei que nome dá isso, mas de uma forma descarada a máquina do governo, né, para conseguir votos. Tanto que assim, foi uma eleição com uma diferença muito pequena de votos, apesar de todo o massacre da máquina governamental ter sido usada para esse fim. Sim. Porque para o governador Paulo Artung era fundamental colocar o PSDB em suas mãos. E foi o que aconteceu. Então hoje a executiva estadual ela é formada por artunguistas de carteirinha, né? Então o PSDB acaba quase aqui no estado, dessa forma, uma sublegenda, né? uma legenda na mão do governador, né? Então, que espaço tem hoje o partido, ou que proposta nova o partido pode ter para o estado, atrelado desta forma à velha política de Paulo Artung? Então, assim, é uma questão de, pela minha condução do meu mandato, por aquilo que eu acredito... Sua postura, né? Pela minha postura, por acreditar que existem caminhos para uma nova política, dentro do PSDB hoje isso é inviável, porque está travado pelo Paulo Artung e seu grupo, né? Então, assim, não existe a menor condição de você pensar qualquer coisa nova, inovadora, qualquer proposta nova, com um grupo, né, formado por César Colnago, Otaciano Neto, Paulo Rui, não sei mais quem, né? Então hoje é uma coisa impensável. O senhor acha que há uma incompatibilidade com a composição atual do partido, com a sua postura e o seu posicionamento? Completa, porque assim, o PSDB hoje é Paulo Artung, né? Então assim, nós precisamos criar novos modelos para o Estado, nós precisamos criar novas alternativas, novas propostas, né? Uma nova
política efetivamente. E o PSDB está atrelado ao que há de mais velho na política capixaba. Agora, em relação para outro partido, né, a questão partidária é complicada, todos os partidos têm problemas, não há partidos perfeitos, e eu tenho plena consciência disso. Por isso, estou conversando com várias legendas, né, muitas conversas, porque eu pretendo fazer essa mudança para um partido onde eu me sinta mais confortável, tem espaço, onde haja uma compatibilidade, né, com aquilo que eu penso em relação à política. Então, por isso, eu continuo conversando com muitos partidos e devo tomar essa decisão nos próximos dias. Tá certo. Agora, deputado, o senhor também recentemente anunciou que é pré-candidato ou ao Senado ou ao governo do Estado, mas ainda deixou isso em aberto, né? Ainda uma decisão ainda a ser ainda aprofundada, é isso? Isso. Por quê? Primeiro, por exemplo, uma decisão de você se candidatar ao governo ou ao Senado, ou mesmo a reeleição para deputado estadual, deputado federal, não são decisões meramente individuais e unilaterais. Elas dependem, né, da questão partidária e de uma série de arranjos, principalmente se for para uma candidatura majoritária. Então, por isso, eu não descarto nenhuma possibilidade. E eu posso, sim, eu tenho proposta entre esses partidos de que eu possa vir a me candidatar ao cargo que eu escolher. Né? Então, por isso existe a possibilidade, sim, que eu me candidate tanto ao governo quanto ao Senado, mas as outras possibilidades não estão descartadas, como eu disse antes. Sim. Não são posições e decisões unilaterais e individuais. Eu penso que, às vezes, as pessoas dizem assim, mas você vai se candidatar ao governo, ao Senado, você não vai ter chance. Então, ganhar ou perder faz parte do processo eleitoral. Claro. É claro que não vou me aventurar em uma candidatura sem uma mínima chance, uma mínima estrutura, não se trata disso. Certo. Mas eu acredito que esse ano, devido a tudo que está acontecendo, é possível você construir novas alternativas em relação a candidaturas. E que não estejam atreladas sempre àquilo. Olha, porque as pessoas, sempre que você vai conversar com as pessoas que estão muito tempo na política, então, olha só, para ser candidato tem que ter isso, isso e isso. Tem então, uma regra já a seguir, né? Por exemplo, se eu tivesse ouvido essas pessoas quando eu me candidatei a deputado estadual, eu nem teria me candidatado. Né? Então, assim, eu acredito que a parte boa da sociedade, aquelas pessoas que são mais antenadas e que não fazem parte do mundo político partidário, que a gente possa organizar essa parte da sociedade para viabilizar candidaturas independente daquilo que há de mais velho, aqueles velhos grupos, aqueles velhos conchavos e tal. Mas tudo isso, como eu disse, está sendo conversado mas a minha disposição é grande, assim, tanto para o Senado, para o governo. Às vezes as pessoas pensam, você não tem medo e tal. Ora, como disse alguém, né, medo não coragem não é ausência de medo, né, fazer o que tem que ser feito. Então, e às vezes você pode pleitear um cargo majoritário, ou seja lá qual for, e assim, só o debate já pode significar algo de muito positivo para o Estado. Isso é muito importante mesmo. Deputado, nosso tempo já está praticamente no finalzinho, mas antes da gente concluir, o senhor teve uma votação no primeiro mandato. Qual foi a quantidade de votos que o senhor teve na primeira eleição? 12.007 votos. 12.007. Dos 30 deputados, eu fui o que teve o menor quantitativo de votos. O menor quantitativo. Lembrando que eu fiz uma campanha que é a mais barata da história dos deputados eleitos aqui do Estado, e fiz uma campanha praticamente sozinha, com voluntários, né, ex-alunos, redes amigos sociais, e tal, utilizando. E uma campanha extremamente barata, sem bandeira na rua, sem carro de som, sem placa, sem nada. E fiz minha campanha o tempo inteiro trabalhando, né? Eu não pude tirar licença e tal. Então, assim, foi algo muito inédito aqui no Estado e eu acho que até em nível de Brasil. Não, e por isso até que eu te perguntei o número exato, 12.007, que o senhor acaba de colocar pra gente. Ou seja, essa quantidade do seu trabalho tem sido reconhecido, tem sido elogiado por muitos políticos, inclusive personalidades que já vieram aqui no nosso programa, e todos comentam da mesma forma. Ou seja, o seu eleitorado possivelmente ampliou bastante nesse período de mandato pelo trabalho de diálogo com a sociedade, não é? Eu imagino que sim, né? Porque a minha campanha não foi uma campanha de alta visibilidade, porque eu não tinha dinheiro para isso, não contei com apoio real do partido e tal. Então muita gente não me conhecia e muita gente que me conhecia nem ficou sabendo antes também, né? Então eu imagino agora que com o nosso trabalho, que nós tentamos, né, de todas as formas facilitar o acompanhamento daquilo que a gente faz,
que eu imagino que sim, que eu imagino que eu tenha melhorado esse número de eleitores. Angariado mais lideranças, mais eleitores, e que pode te, inclusive, impulsionar para uma candidatura ao Senado e ao governo. Eu imagino que sim, assim, eu recebo muitas mensagens via WhatsApp, via Facebook, outras redes sociais. Às vezes eu sou uma pessoa muito comum, eu vou ao supermercado, vou à padaria, vou à feira, né? Vou à missa todo domingo. Então, assim, eu sou sempre em contato com muita gente, então, assim, sempre recebo muitos elogios, eu fico muito feliz com isso, né? Mas o meu propósito é continuar trabalhando e firme nesse propósito de mostrar à sociedade que existem outros caminhos e que os políticos não são todos iguais, como pensa o senso comum. Isso é muito importante, né? Realmente mostrar a descrença da política, de uma forma geral, para a população, é algo muito forte atualmente, né, deputado? Está muito difícil. Está muito difícil. Você mostrar que existe quem trabalha, quem faz a diferença, realmente e que é um foco, tem que ser um foco do político também. Que existem outros caminhos, né? Com certeza. Olha, quero agradecer muito ao deputado Sérgio Majeski, tirou um tempo, veio conversar com a gente aqui no ES Especial, mostrar um pouco da sua postura, do seu posicionamento lá na Assembleia Legislativa e também já colocando seus planos, quem sabe, alçar voos maiores para o Senado ou para o governo do Estado. Deputado, obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado e eu que agradeço o convite de vir aqui. Obrigado e um grande abraço para todos os telespectadores. Obrigado, deputado. A gente continua com o ES News Especial. A Convenção Nacional do Democratas aconteceu no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, na manhã desta quinta-feira. A oficialização do prefeito da cidade de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, como novo presidente nacional da legenda, já era esperada nos bastidores do partido. O evento foi prestigiado por várias lideranças políticas e marcou o anúncio do nome do deputado Rodrigo Maia como pré-candidato à presidência da República nas eleições de 2018. Com isso, a ACM Neto pretende ampliar a participação do DEM na disputa majoritária em todo o país. O Democratas inicia um novo momento na sua história política, se refundando, crescendo, ganhando quadros em todo o Brasil e se preparando para não só as eleições de 2018, mas eu diria contribuir como protagonista da construção de um novo momento da política brasileira. Por isso é que eu sei a responsabilidade que me aguarda ao assumir a presidência, mas estou muito disposto, somando a experiência que eu já tinha no Parlamento Brasileiro, sobretudo agora com a experiência da Prefeitura e de uma gestão que felizmente é muito bem reconhecida por toda a cidade. Eu obviamente pretendo dar minha contribuição agora para o Democratas de todo o Brasil. Com o nome posto para a disputa eleitoral, chegou-se a especular a saída do presidente Rodrigo Maia do comando da Câmara Federal. Porém, o político democrata afirmou que a agenda da Casa Legislativa não será alterada e que ele deve participar de todos os debates e votações no Congresso Nacional. A pauta da Câmara é a que está colocada, é que está dialogada com os líderes, né? E o projeto político do DEM, de qualquer outro partido, é legítimo e ele é feito em outro momento, em outro local, em outros dias, não tem problema nenhum isso. Além do Democratas, outras siglas estão aproveitando o período de janela para troca de partidos para realizar encontros e convenções baseados no pleito desse ano. Nomes como os de Jair Bolsonaro e Ciro Gomes já foram anunciados pelo PSL e pelo PDT essa semana na capital federal. O governador Paulo Artung foi à Assembleia Legislativa na última semana para apresentar a sua prestação de contas do ano de 2017. Na oportunidade, o governador detalhou a situação positiva da saúde financeira do Estado. Estamos com as contas equilibradas e conseguimos registrar 2015, 2016 e 2017 pequenos superados. São pequenos, mas são absolutamente significativos nesse complexo cenário econômico, político e ético que vive o nosso país. Há poucos dias, o governo do estado realizou o planejamento estratégico para definir metas e prioridades para o ano de 2018. E segundo o governador Paulo Artung, a expectativa é que sejam investidos ainda neste ano cerca de R$1 bilhão. Estamos com uma carteira significativa de investimentos no estado, contemplando vinda de empresas nacionais e estrangeiras, além da ampliação e diversificação de diversos negócios
já instalados no nosso estado. O governador aproveitou a oportunidade na tribuna da Casa de Leis e anunciou um reajuste no auxílio alimentação para os servidores públicos estaduais, que salta de R$ 220 para R$ 300. Nesse dia, senhor presidente, aqui homenageando essa casa, nós vamos dar outro passo. Nós vamos corrigir o auxílio alimentação. Vou assinar aqui o projeto. Hoje, nós estamos aplicando mais 36% de correção no valor do auxílio alimentação, levando ele para R$ 300. O vilavelhense apresentou na última semana o elenco do time para a temporada 2018 do Campeonato Capixaba, no qual disputa a Série B. No evento que reuniu a direção, atletas e alguns convidados, o presidente do clube, Miguel Tres, falou sobre a campanha que o vilavelhense irá se propor para chegar à Série A do Capixabão, já no ano que vem, fomentada por uma parceria com uma empresa de gestão de carreira de atletas de alto rendimento. Nós temos a expectativa muito grande com essa nova parceria de mostrar para o país a qualidade dos atletas que são formados na base do vilavelhense. E, por consequência, esses atletas que dentro desse projeto maior é que deverá levar o vilavelhense agora para a primeira divisão. Um dos sócios da nova parceira do vilavelhense falou sobre a expectativa da empresa, que espera encontrar grandes talentos do futebol formados pelo vilavelhense e dar mais oportunidades a esses jovens. A gente acha que tem muitas oportunidades aqui de meninos que têm uma continuidade aí, que a gente tem um potencial para chegar em clube grande Brasil, Europa, e a gente quer construir isso junto com o vilavelhense. Sobre a projeção do futebol capixaba em cenário nacional, o presidente do vilavelhense é otimista. Nós temos grandes jogadores, temos um celeiro de bons jogadores aqui no estado e temos certeza que com o apoio de novos patrocinadores, pessoas sérias dentro do esporte, conseguiremos levar o futebol capixaba para pelo menos a Série B em 5 anos. E agora você fica por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas do Cinemark aqui na Grande Vitória. Os Farofeiros. Viajar para uma linda casa de praia. Não vamos se deixar levar pela primeira impressão. O Passageiro. Your family and everyone on that train. You want to live? You stop this goddamn train now. Medo Profundo. We would like to come back up now. I'm bringing you back up. Motorrad. Duda e os Gnomos. Estamos aqui para proteger esta casa de criaturas de outra dimensão. A Maldição da Casa Winchester. Possa ver ou estudar. Operação Red Sparrow. What have you done? A Grande Jogada. I'll be hosting a game in this suite every Tuesday night. First buy-in, $250,000. That's gonna make noise. Let's play. Pantera Negra. The revolution will be live. 3 anúncios para um crime. It just gets greater and greater. E para ter acesso à sinopse dos filmes e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br. O S News Especial fica por aqui. Até semana que vem.